Então, irmãos, por isso que nenhum homem subiu ao céu para compreender essas coisas, somente o Filho do Homem que ali desceu. Está implícita a necessidade, irmãos, de Cristo sofrer e morrer na cruz para redimir o homem e ao terceiro dia ressuscitar e voltar como Espírito da verdade e entrar em todo aquele que nele crê, gerando a igreja, tá? Que é a casa de Deus, onde Cristo é a escada que leva o homem até o céu para compreender as coisas celestiais e para Deus poder estabelecer o reino de Deus na terra. Vocês entenderam? Os poucos versículos que nós vemos até agora do Evangelho de João é isso. Deus quer nos levar para o céu, para não ficar vivendo, irmãos, como homem natural, para compreendermos as coisas celestiais, né? E Deus então, Cristo teve que morrer, teve que ressuscitar, tornar-se um Espírito da realidade e voltar entre nós, está em cada um de nós que creu, né? E para ele poder, irmãos, através da escada que ele, através da morte e ressurreição, ele estabeleceu, fez uma ligação da terra com o céu. Hoje, eu e você não estamos limitados à esfera terrena, nós podemos ir para a esfera celestial, podemos ver lá do alto as coisas que o homem natural não entende, eles são loucura, não aceita, não só não entende, não aceita, irmãos, mas nós aceitamos, porque nós fomos levados para o alto, tá? Agora vamos falar um pouquinho da serpente de bronze, tá? Vamos falar um pouquinho? Eu preciso entrar nisso. Vamos dar uma olhada em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Ao rodear a terra de Edom, mais uma vez o povo perdeu a paciência. Irmão, Deus é tão bom para com esse povo. Esse povo perde a paciência. Por isso, irmão, esse povo representa o nosso homem natural, né? Falou contra Deus e contra Moisés. Toda vez que o povo se queixa, ele fala contra Deus e contra quem Deus estabeleceu para liderar o povo, Moisés, tá? E reclamaram da falta de pão, da falta de água, chamando o maná que Deus maravilhosamente manda o suprimento diário de um pão vil, né? Então, irmão, só que desta vez eles passaram dos limites. Deus providenciou maná no deserto, eles estavam enfastiados dele. Deus fez sair água da rocha em Meribá e eles reclamaram da falta de água, tá? Número 20, né, versículo 4, né, aqui diz: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles ofenderam a Deus, certo? Ali não tinha onde comprar pão, e Deus mandou pão na frente da tenda de cada um e chamar maná de pão vil. Eu entendi, irmão, dessa última viagem para Israel, a guia turística nos explicar que é interessante que esse maná, diz que quando o povo, por exemplo, tem saudade de comer uma determinada comida, e quando come o maná tem um sabor daquela comida. Olha só que coisa, né? O brasileiro tem saudade do quê? Da feijoada? O Nilo é só churrasco, né? Então você vai pegar, vai ter gosto de churrasco, né? Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa.
eles ainda chamam daquilo de pão vil. Olha que ofensa, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Irmão, só depois mesmo do castigo é que reconhece o pecado, né? Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Irmãos, é sempre assim. Toda crise é o povo que vive na esfera da terra, não consegue ver o que o Senhor está fazendo na esfera do céu, e quando o povo murmura contra Deus e contra Moisés, contra o líder que o Senhor levanta, né? Coitado de Moisés. Realmente, irmão, é difícil, eu não quero estar na pele dele, né? É muito difícil, muito difícil. Aí então o que aconteceu? Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá? E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O que significa isso? Hein? O que significa isso? Significa, irmãos, não precisa de soro antiofídico, né? Porque não tinha Instituto Butantan, que está aqui ao lado, para produzir soro antiofídico. Ainda fica no hospital um tempão para sarar. Não, só olhar para a serpente de bronze, sarava. Essa serpente de bronze, irmãos, é o próprio Filho do Homem, Jesus, que foi levantado num madeiro, foi levantado numa cruz, pelos seus pecados e pelos meus pecados. E não só isso, pelo veneno que foi injetado no seu velho homem e pelo veneno que foi injetado no meu velho homem. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, nós não só temos problema do pecado, nós temos um problema, irmão, da natureza pecaminosa. Nós já temos essa natureza, irmão, que é esse homem natural. Esse homem natural tem essa velha natureza. E a cruz, irmãos, é capaz de lidar também com o nosso velho homem, tá? Romanos 6,6, com ele foi crucificado o nosso velho homem. Muito bem. Então, quem olhar para Jesus crucificado representa a serpente de bronze. Por que serpente de bronze? Por que serpente de bronze? Porque ele carregou os pecados nossos no lugar dele, só que ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Romanos 8,3, como diz? Você entendeu alguma vez esse versículo aqui? Romanos 8,3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que ser levantado como uma serpente de bronze. Ele foi levantado, irmãos, na semelhança da carne do pecado. Só a semelhança. Ele não tinha o veneno. Aquela serpente de bronze tinha só a aparência de serpente, mas não tinha a natureza da serpente, não tinha veneno da serpente. Irmãos, Jesus não tinha pecado, mas ele, por nossa causa, tomou a semelhança da carne do pecado. Você entendeu esse versículo? Esse versículo aqui é um enigma para muita gente, tá? Ele foi levantado numa cruz, na sua morte, irmãos, Deus condenou na carne o pecado. E o bronze significa o julgamento de Deus. Deus lançou todo o julgamento em cima dele, não em cima de você. Ele foi julgado em seu lugar, tá? Cristo foi julgado por Deus
pelas nossas transgressões, isso está em Isaías 53, 4 e 5. Ele foi julgado por Deus pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Irmãos, Deus o julgou. Ele foi julgado por Deus e agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, versículo 10, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmão, tudo que Deus Pai quer é que a vontade do Pai seja feita, e em Cristo a vontade de Deus prospera. E todos nós que somos encabeçados por Cristo, somos guiados pelo Espírito, irmãos, também prospera a vontade de Deus, não a nossa vontade, né? Então, irmãos, versículo 3, João 3,15 diz assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, tá? Irmãos, Senhor Jesus,